Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen, M2 Marmoraria, Piso Prime, Comercial Estevan. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Era hora de acordar para ir trabalhar. Quando viu o sol raiar, já estava lá estendido. Olha, é uma invenção em cima dessa música do Chico Buarque. Música de comunista, não é uma das músicas da essência do brasileiro, que eu acho que cabe bem para a gente entender um pouquinho a entrevista de hoje. Portanto, fica o convite, né? Assista essa entrevista que está bem legal, com a Alessandra Gonçalves França, presidente e fundadora do Banco Pérola. Um banco de verdade, está lá na Comissão de Valores Mobiliários, no sistema financeiro, tudo normal. Mas vocês vão entender a importância social que tem por trás de cada ação desse banco. Tá bom? Você é meu convidado. Vamos lá. No dia da questão de hoje, converso com a Alessandra Gonçalves de França, fundadora do Banco Pérola, né, um dos projetos sociais aqui de Sorocaba. Conta um pouquinho o que é o Banco Pérola. Certo. Primeiro eu agradeço o convite. Sempre é um prazer estar com você. Bom, o Banco Pérola é uma instituição que dá crédito para empreendedores de baixa renda. Então, empreendedores que querem empreender ou que já têm um negócio, né, e que desejam implementar atividades produtivas aqui na região. A gente começou em Sorocaba, né, então nós temos 7 anos, já tem um tempinho. E hoje a gente tem alguns projetos aqui em Sorocaba e também em outros estados, né, através de um fundo de investimentos que a gente criou também nesses 7 anos, e a gente investe nesse tipo de empreendedor. Quem são esses empreendedores? Dá uma ideia, um cabeleireiro, um barbeiro, uma costureira, um bar, o que é? Exatamente, então a gente tem salão de beleza, a gente tem pequenas lojas de roupas, a gente tem manicure, então são atividades informais ou pequenos negócios. E qual que é a diferença do trabalho que vocês fazem com o Banco do Povo, por exemplo, que é ligado ao governo do Estado de São Paulo? O que nos diferencia é que hoje quem faz o crédito, quem coloca o dinheiro, os nossos investidores são da iniciativa privada. Então é o mercado mesmo tradicional olhando para esse público. Então o que diferencia é a natureza, né, das pessoas que apoiam, mas o trabalho é bastante parecido. Qual que é o volume de empreendedores que hoje estão ligados ao Banco Pérola? Em Sorocaba, nós temos hoje ativos aproximadamente 230 empreendedores, 230 negócios, né, que a gente costuma dizer, e a gente está com algumas operações no estado do Maranhão e começando no estado da Paraíba também. Qual que é o volume de dinheiro que eles recebem de financiamento em média? Aqui em Sorocaba, em média, R$3.000. O que vocês fazem é um empréstimo ao empreendedor, eles devolvem isso. Isso, exatamente. Não é uma doação, então. Não é uma doação. Até porque o retorno, né, que esse empreendedor paga para o Pérola, ele é reinvestido na organização e ele ajuda outros empreendedores também. E nesses 7 anos aqui em Sorocaba, né, a gente, além do recurso, a gente dava o acompanhamento, né? Então, a figura do agente de crédito indo para a comunidade, para fazer análise de crédito lá, fazer tudo acontecer lá. Então, vamos dizer, você empresta para um empreendedor que tem ideia de uma barbearia, por exemplo, vamos dizer R$5.000. Esses R$5.000 ele devolve para o Pérola em quanto tempo? Até 14 meses. Até 14 meses ele vai. Então, vocês fazem um plano de negócios com ele. Isso, a gente faz uma análise que é quantos baseada no vão ter, quantas barbas vai ter que fazer. Isso, exatamente. Quer dizer, o preço da barba tem que ser mais ou menos esse, para você tirar sua renda, tirar seu pagamento. E isso funciona? Funciona. A gente está num momento bastante atípico aqui em Sorocaba, né? Então, a gente, né, nesses 7 anos, sempre teve uma inadimplência muito baixa, sempre viu os negócios prosperarem muito, né? E de agosto de 2015 para cá,
a gente está acompanhando uma triste deterioração dos negócios. Quer dizer, foram 7 anos, 6 anos andou bem e tem Sim. o último ano que está indo... Isso. Tanto é que a gente tomou a decisão de acompanhar os empreendedores que estão na rede, né, e não fazer novos negócios aqui enquanto essa crise não melhorar. Por quê? Porque a gente está numa região industrializada, extremamente industrializada. Então, essa constante perda de renda das pessoas, as demissões, elas têm afetado muito a nossa região, muito Sorocaba. Então, apesar de Sorocaba ser considerada uma cidade rica, é rica sim, mas não para todos, né? Isso que eu ia falar, qual que é a faixa que está fora dessa riqueza, que é onde vocês atuam, né? A gente atua na classe CDE, aqui em Sorocaba mais na classe D. Então, são famílias que dependem geralmente de uma renda formal e de uma atividade informal. Essas pessoas estão sentindo mais do que as da classe C+, B e A? Com certeza. Essas que estão mais Todas as sofrendo. classes estão sofrendo, mas essa população que a gente atende é uma população que vive muito no limite, né? Então, qualquer alteração de pressão aí, né, afeta a vida dessas pessoas, né? Então, se uma pessoa pede a renda formal, vai afetar. E hoje a gente está encontrando situações de calamidade mesmo nos negócios, né? Então, a gente tem famílias inteiras sem renda nenhuma, porque tinha uma pessoa que trabalhava na indústria e essa pessoa foi demitida, né? Com as demissões que a gente está tendo na cidade, as pessoas estão consumindo menos ou porque não tem renda ou porque estão apreensivas. Isso gera a quebradeira nos pequenos negócios, né? Então, a gente está vendo isso acontecer na nossa porta. Dá um exemplo concreto do que significa essa quebradeira e viver sem renda. Como se vive sem renda? Não vive, né? Sobrevive com apoio dos familiares ou de amigos. Um exemplo concreto que eu não vou dizer nomes, né? Claro. Até para não expor as pessoas, mas tinha um dos nossos empreendedores que pegou dinheiro para capital de giro, porque tinha uma loja de roupa, e o negócio ia bem, daí no meio do ano passado começou, com tudo o que está acontecendo, né, ao nosso entorno, começou a deteriorar a renda. E daí ela aguentou 2 meses de porta aberta, teve que fechar, demitiu os funcionários, e começou a fazer bico em salão de beleza, enfim, fazer bico no que dava, né? Logo em seguida, o marido perdeu o emprego também. Ou seja, a família toda perdeu a renda. E hoje, eles que tinham há poucos meses uma situação confortável, eles sobrevivem do jeito que dá. Então, as pessoas vão perdendo, né, o amor próprio, vão perdendo a dignidade, porque trabalho, para mim, né, é dignidade. Renda é dignidade. Hoje a gente caminha nos locais que a gente atendia, se a gente olha há um ano, você via movimento, você tinha os programas governamentais atuando, os projetos sociais, então você via uma comunidade mais viva, né? Hoje, quando a gente vai para essas comunidades, a gente vê muita gente na rua, a gente vê cada vez mais pontos de tráfico, a gente vê muito jovem na rua, então, assim, muitos negócios fechados. Então, a gente consegue observar claramente que existe, sim, uma abertura maior para o crime. Porque é nesse momento que a criminalidade também, né, começa a crescer. Então, assim, se a gente olha Sorocaba, que é uma cidade muito rica, mas muito desigual também, né, daqui a pouco, as pessoas que têm mais acesso, elas também vão começar a sentir esse efeito. Porque em momentos como este, é que a criminalidade aumenta. Você entende que essas pessoas que estão passando essa maior dificuldade, elas são pessoas que vieram de fora, são imigrantes, é isso? Não necessariamente. Tem gente que fez a vida aqui e Não necessariamente, sim. Você sente o crime organizado se aproximando mais? Você sente a presença do crime organizado ou não? É um concorrente direto seu? Com certeza, principalmente a agiotagem. Então, com certeza. Como que funciona essa agiotagem? Assim, Sorocaba, por incrível que pareça, né, tem bastante ação de agiotas, né?
E se o nosso empreendedor ele não tem acesso ao crédito tradicional, ele vai recorrer no momento de desespero, né? Então, antes de começar tudo isso, né, a gente até ficava olhando e orientando, não recorram a esse tipo de recurso, etc. Mas hoje a gente está num papel também de se colocar no lugar dessas pessoas que estão desesperadas. Então, se eu tivesse um filho que precisasse de comida, será que eu não ia recorrer também a um agiota? Então, a gente está nesse momento de questionar muitas coisas, né? Como que as pessoas estão pagando esse agiota? É sempre com dinheiro ou pagam com outro tipo de serviço? Quando tem, com recurso, né? E dependendo do tipo de agiotagem, a prioridade sempre vai ser o agiota, não vai ser o Pérola, não vai ser ninguém, né? Não, mas eu digo assim, ela arruma um recurso para pagar o agiota com dinheiro. Ela não está pagando com serviço de crime, com prostituição, com... Dentro da nossa alguns rede, favores. não. Dentro da nossa rede, não. Mas vocês conseguem observar de algum modo que isso é algo muito próximo de acontecer? Sim, assim, a nossa rede eu não tenho casos que chegam a esse extremo. Mas se você estende no tempo essa situação que nós estamos vivendo aqui na cidade, é provável. Eu não tenho relato desse tipo de coisa, mas sim, é uma consequência, né? Se continua essa situação, acaba sendo uma consequência. Bom, estamos no Dia da Questão, conversando com a Alessandra Gonçalves França, fundadora, né? Está na frente do Banco Pérola, né? Que é um projeto de financiamento de recursos de empreendedores de baixa renda. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente vai entender um pouco mais do que estamos vivendo em Sorocaba nessa crise, principalmente essas pessoas que estão na classe C, D e E. Até já. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia, perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo. A empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52, Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030. Sorocaba. m2marmoraria.com.br. Bom, estamos de volta com o Dia da Questão, hoje conversando com a Alessandra Gonçalves França, fundadora, né, e coordenadora do Projeto Pérola, um banco de financiamento de empreendedores, de pequenos empreendedores, até aí financiando em torno máximo aí de R$5.000. Ela explicou bem qual que é o momento de dificuldade que passa a sociedade com essa crise, particularmente de agosto para cá. Me explica uma coisa, vocês têm lá, em 7 anos já financiaram R$5 milhões, né? Aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba. Esse dinheiro, ele fica num banco convencional? Onde fica esse dinheiro, esse volume de dinheiro? Como que funciona essa logística desse dinheiro que vocês financiam? Tem 2 anos que a gente aprovou um fundo de investimentos na CVM. Então, esse recurso, a gente costuma usar, desintermediado. Então, não existe o banco tradicional. Existe um fundo na CVM, o que é? A Comissão de Valores Mobiliários. Ligado ao governo do Banco Central, é isso? Faz parte do sistema financeiro, né? E a Bolsa de Valores é o mais fácil de entender, né? Só que a gente não faz, né, a comercialização de ações, a gente comercializa cotas de investimento. Então, a gente tem, de um lado, os investidores que aportam nesse fundo de investimentos para emprestar para esses empreendedores. Então, não tem o banco tradicional no meio, né? Quem que faz esse aporte de investimento? É quem quer ter um retorno financeiro ou quer ter um retorno social? As duas coisas. Ele é um fundo de alto risco. Por quê? Porque ele investe em negócios que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, não tem como não dizer que são negócios de alto risco. Por isso, né, também é social. E eles sabem que esse dinheiro vai para a mão desses pequenos empreendedores. E eles investem porque eles acreditam no projeto, né? Quando o empreendedor paga, o recurso volta para o fundo de investimento
e volta para esses investidores. Mas em 2 anos a gente teve pouquíssimos resgates por parte dos investidores, né? A maioria deixa o dinheiro para a gente emprestar para outras pessoas. Vamos falar de Sorocaba, né, que acaba sendo o exemplo de onde vocês atuam no Brasil. Um empreendedor que toma R$5.000 do Banco Pérola, ele devolve em 14 meses quanto para o Banco Pérola? Empresta quanto? 5.000. Depende muito. Depende muito do tipo de negócio, depende muito de quanto ele toma. Mas a cada 1.000, ele devolve, R$30, R$20 a mais por mês. E esses R$30, R$20 a mais por mês, ele é a remuneração para manter a instituição funcionando e também para remunerar o investidor e toda essa infraestrutura. Quer dizer, então não é um investimento de alta lucratividade para quem aplica. Pelo contrário. É um dos mais baixos, por isso que tem esse cunho social envolvido nele. Exatamente. A gente precisa de muita escala para se pagar. Até hoje, nesses 7 anos, a gente recebeu muita doação, por isso que o projeto também está de pé. Então, tem uma parte que é doação e tem uma parte que é investimento. Esses investimentos, eles vêm de quem? Consegue conceituar? É de pessoa física, jurídica, grandes empresas, pessoa anonimato? Como é que funciona? Vem de empresários, pessoas físicas. A gente começou, agora que a gente está indo para pessoa jurídica, então, mas nasceu de empresários. Empresários que acreditam no microcrédito. Empresários de diversas partes aí do mundo, eu diria, né? Então, a gente tem no Brasil do Maranhão, a gente tem da Paraíba, descendo do mapa a gente tem do Rio de Janeiro, tem de Minas, tem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, tem de diversos e como que eles descobrem o Banco Pérola para fazer essa aposta deles? O Pérola, felizmente, nesses 7 anos, ele saiu bastante em algumas matérias. E a maioria deles Conhece teve pela acesso imprensa, então. Pela imprensa. Quem deposita uma vez, deposita outra? Geralmente sim. Geralmente fica com a gente por bastante tempo. A gente tem parceiro que está com a gente desde o primeiro dia de funcionamento do banco. E você, que tipo de prestação de contas você faz a eles? É por escrito? Eles acessam o site de vocês? É mais pessoal? É impessoal? Como que funciona? Como o fundo de investimento está na CVM, então a gente também tem todas as obrigações que qualquer outro fundo de investimento tem. Então, hoje o investidor que aporta recurso no fundo, ele tem acesso em tempo real do que está acontecendo. Então, ele pode entrar lá no portal da CVM, digitar Pérola, vai aparecer lá o fundo que ele vai acompanhar a rentabilidade, acompanhar a carteira, acompanhar tudo. Então, mas essa, vamos dizer, é uma questão técnica que ele acompanharia em qualquer outro investimento. Sim. Eu digo essa questão social que me parece também está por trás de quem faz esse apoio ao Pérola. Eles nos visitam, estão próximos, a gente tem contato com alguns deles até semanal, né, para saber como está indo, para saber o que está acontecendo. Então, eles são bem próximos do projeto. Você falou de empresários, né, do Norte, Nordeste, Sudeste, e tem de Sorocaba. A gente, em 7 anos, teve R$25 mil vindo de Sorocaba. De 5 milhões? De 5 milhões. E por quê? Não sei. Está faltando matéria? Falta reportagem? E é interessante que todos os empreendedores são daqui, né, de Sorocaba. Os que recebem os recursos. Isso, exatamente. Exatamente. É uma incógnita, né? É uma coisa até que a gente sempre conversa internamente. O que acontece com Sorocaba, né? Mas você bate na porta dos grandes empresários ou não? Já chegou? Sim, já. Já vão cheguei lá, a conversa e eles não se convencem. Dos eventos, mas infelizmente até hoje não surtiu efeito. A prefeitura, em particular, ela é um parceiro? Ela foi um parceiro, mas tem o quê? Uns 4 anos, 4, 5 anos. Que não é mais? Não é mais. Ela aportou num projeto, inclusive, bem interessante de educação financeira. E a gente atendeu algumas escolas municipais, ensinando os jovens educação financeira e promovendo um concurso de planos de negócio. Então, foi um projeto que durou mais ou menos 1 ano. Se não me engano, foi 2011, 2012. Depois disso não teve mais apoio? Não. Mas você vai bater na porta lá? Não mais hoje. Não mais. Por que essa opção de não pedir essa... Primeiro porque o fundo de investimentos tomou tanto nosso tempo que não deu tempo mesmo.
né? E mais por isso, mais por também se distanciar um pouco do setor público, né? A gente, dentro da CVM, não sobra nem tempo para a gente respirar. Então, e o Pérola, né, a gente tem uma vontade que ele seja sustentável e dependa cada vez menos de doações. A gente quer ter um projeto sustentável acima de tudo, né? Então, assim, nós hoje estamos priorizando os empreendedores que estão dentro do fundo. Você fala que o Banco Pérola seja sustentável do ponto de vista do dinheiro que vai aplicar nos empreendedores. Sim. Mas você tem consciência de que o trabalho, o resultado do trabalho desses empreendedores é diretamente um alívio, vamos dizer, para a carga daquilo que seria a responsabilidade do Estado, Com certeza. da Prefeitura. Então, Com quer certeza. dizer, não teria que ter essa volta, essa mão dupla. Você está me dizendo aí que tem 4, 5 anos, quer dizer, a atual administração, uma parte boa da administração passada entendeu que o Pérola não tinha mais essa função, quando me parece que tem, e no momento de crise me parece que é ainda mais necessário, né? Sim, a gente pode ser sim, eu acho que, estou falando, a Alessandra está falando, né? Esquece um pouco o Pérola, mas como pessoa eu acho que sim, eu posso me aproximar mais do poder público, mas exige uma dedicação especial, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo. E eu priorizei nesses últimos tempos o fundo, foi uma questão de prioridade mesmo, mas sim, daria para voltar. O banco, você é a fundadora, né? Em tese, a dona do banco, né? E você trabalha com qual equipe? Hoje a gente tem uma equipe muito concentrada em Alphaville, que gere o fundo de investimentos. Quantas pessoas são? Envolvidas direta e indiretamente são 10 pessoas, é uma equipe pequena. São o quê? Economistas, advogados? Tem advogado, tem bastante advogado, por sinal. Tem economista, tem administrador. E nas pontas, né, nessas organizações que a gente opera em parceria, ou mesmo cuidando aqui desses empreendedores ativos que estão em Sorocaba, a gente tem os agentes. Que são parceiros ou são funcionários? São parceiros. Hoje são parceiros. Parceiro a gente pode chamar de voluntários, é isso? Não ganha? Ganham sim, são parceiros operacionais. Você já foi convidado para outros bancos ou não? Sim, já tive convite, não para outros bancos, mas para setores tradicionais da economia. Mas eu acredito no projeto e... Você acha que ele tem vida? Sim. E essa vida, o que você lá no fundo, quando você acorda, você deseja o que com ela? Eu desejo que o Pérola atenda aí cada vez mais pessoas, né? E hoje, apesar de estar bastante triste com o que está acontecendo em Sorocaba, né, que foi o local que a gente nasceu, né, foi onde a gente começou, eu estou olhando para os outros estados e estou vendo crescer e eu estou feliz com isso, né? No geral, eu estou bastante satisfeita com o desenvolvimento do projeto e eu quero que isso continue. Quando você fala essa satisfação com o projeto, é relacionado ao retorno financeiro que vocês estão tendo, já que vocês têm que devolver isso para o investidor, ou você está falando desse resgate, né, da cidadania de alguém que estava largado, esquecido, teve uma mão, né, e conseguiu fazer seu próprio negócio? Com certeza é o resgate da cidadania, porque o retorno financeiro esperado ainda está longe de acontecer, né? Esses 7 anos e por mais uns 2 ou 3 anos a gente ainda vai ter doação, seja de dinheiro ou seja de serviço, né? Que a gente tem muito parceiro que trabalha de graça dentro desse sistema todo. Porque como eu disse, né? Como a gente tem uma taxa de juros pequena comparada ao que a gente oferece, a escala é necessária, né? Então a gente ainda precisa crescer umas 3, 4 vezes para a gente poder pagar todo mundo como todo mundo merece. Vocês hoje, somando o que tem em Sorocaba, Maranhão, Paraíba, outros lugares que vocês atuam, qual que é o volume hoje de empreendedores atingidos? Somando todos, a gente tem umas 30 mil pessoas. O ideal seria que vocês tivessem uns 90 mil. 90 mil pessoas. Aí isso geraria uma renda suficiente. Sim, exatamente. A gente está nesse tipo de trabalho porque, eu digo a gente porque eu incluo as outras pessoas, porque a gente acredita, porque a gente quer um país melhor. É por isso, né? Porque
porque todos, sem exceção, teriam currículo e expertise suficiente para estar trabalhando no mercado tradicional e ganhando 4 vezes mais, sem dúvida, isso não tenho dúvida. Então, por que a gente continua? Porque a gente realmente acredita. Você acha que é possível acreditar no Brasil, no futuro? Ou você acha que não tem mais jeito? Você acha que tem que começar tudo de novo? Eu acredito, sim. Eu acredito. E assim, apesar dessa tsunami que está passando por nós, né, às vezes é preciso destruir para reconstruir. Às vezes tem que destruir e fazer de novo, né? Então a gente está sofrendo, tá, com certeza. Eu tenho 30 anos, eu nunca vi nada parecido. Eu vejo a destruição nos empreendedores, isso é realmente muito triste. Mas ao mesmo tempo, eu vejo um país que fala mais de política do que de futebol hoje. E isso é uma coisa boa. Para mim é uma coisa boa. Você acha que tem jeito, então? Eu acho que tem. Podemos ter esperança. Vamos ter esperança. Se a Alessandra está falando, eu também vou acreditar. Eu confesso que já tive mais esperança, né? Mas eu, quando converso com alguém que acredita, eu me encho de energia de novo. Espero que você em casa também, né? E acredite que a gente pode, né, usando do voto, né, fazer alguma diferença. Alessandra, obrigado. Imagina. Mais uma vez, sucesso, né? Que dê certo para todo mundo, tá bom? Obrigada. Esse foi o D da questão de hoje. Volto em 1 minuto com um café com você, tá bom? Me aguarda aí. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais e importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Procurando móveis para escritório? A Comercial Estevan tem as melhores marcas e muitas opções. Faça uma visita e conheça a mais completa loja de mobiliário corporativo em Sorocaba. Consultores à sua disposição. Acesse o nosso site comercialestevan.com.br ou solicite uma visita. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 2131. Telefone 3418 9011. Comercial Estevan, mobiliário corporativo, grandes marcas e os melhores preços. Chegou ao fim do D da questão de hoje. Olha, que papo gostoso, né, com a Alessandra Gonçalves França, fundadora do Banco Pérola. Graças a empreendedores de sucesso, empresários com uma longa história, que isso tem dado certo. Pena que o empresário sorocabano ainda não se sensibilizou. Vou citar alguns amigos, né, que eu sei que podem ajudar um projeto como esse, um projeto financeiro, mas principalmente um projeto que ajuda as pessoas a empreenderem, a terem dignidade. Paulo Walter, Nelsinho Cossermelli, Odir Migliorini, Alexandre Latuffi, olha, Edgar Moura, Toninho do Patacão, olha, Bolina, Luiz Reze, Alcides Zanquete, enfim, um monte de gente que eu sei que pode ajudar, que eu ofereço esse café de hoje para cada um, tá bom? Até a semana que vem. Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen, M2 Marmoraria, Piso Prime, Comercial Estevan.